som. Boa noite, meus irmãos. É motivo de grande alegria estarmos juntos mais uma vez, em mais um culto ao Senhor. Dessa vez estamos celebrando esse culto de forma online, de forma transmitida, em obediência ao decreto estadual. E aí estamos realizando esse culto de forma apenas online. Mas graças a Deus que isso não nos impede de cultuar o Senhor juntos, através da ferramenta da internet. Então graças a Deus por isso. E esse momento eu convido a você que está em casa, que está assistindo a esse culto, para não apenas deixar a TV ligada, o computador, o celular, mas realmente, de fato, parar o que está fazendo, voltar sua atenção, seu coração e seu espírito a Deus nessa hora. Que esse momento, apesar de ser online, cada um em suas casas, ele não deixa de ser um culto que acontece no coração de cada um de nós. Então esse momento é separado para Deus, esse momento ele é para o Senhor. E vamos iniciar esse culto louvando ao Senhor nosso Deus através do hino Em Silêncio Toda a Carne. Em silêncio toda a carne, com temor e devoção, abandone reverente todo pensamento vão. Nosso Deus a terra desce, tributai-lhe adoração. Rei dos reis da Virgem Filho, entre nós ele habitou. Deus em corpo e sangue humano, Deus Senhor que se humilhou, os seus filhos alimenta. Ele disse: o pão eu sou. Vigilantes ouros voam ao redor do Criador, e cobrindo as suas faces, cantam eternal louvor. Aleluia, aleluia, o Supremo Deus Senhor. Amém. Amém. Ainda em reverência, vamos continuar o nosso culto com nossa leitura bíblica que se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Então você que está em casa pode nos acompanhar através da transmissão que está aparecendo aí para você. Vamos ler todos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Continuando ainda. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação
prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Amém. Agora sim, tivemos um delay aqui na nossa transmissão, mas amém. É muito bom continuar cultuando a Deus e lendo a sua palavra. Gostaria de convidar aqui à frente, o grupo de jovens que estão responsáveis pelo louvor nesse momento. Cantaremos a música Não Tardará. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por esse momento de culto, Pai, ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, misericórdias, ó Deus, por nossas vidas, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, porque estamos na Tua presença nessa hora, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, humildemente, ó Deus, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, Pai. Continue perdoando nossos pecados, ó Deus, nossas faltas, ó Deus, e tem misericórdia do Teu povo, ó Pai. Seja com aqueles que necessitam, ó Pai, de uma bênção, ó Pai, na área da saúde, ó Pai, que está enfermo. Abençoa nossos irmãos, ó Pai, que se encontram enfermos, ó Pai, da Tua casa, Tu sabes, ó Deus. Nosso irmão Ademir, ó Deus, nosso irmão João Bartolomeu, e tantos outros, ó Pai, que se encontram enfermos, ó Pai, na Tua casa. Te pedimos misericórdia, Senhor Deus, e uma cura sobre a vida deles, Pai.
Continua sendo com eles, com suas famílias, ó Deus. Que o Senhor possa estar também nessa noite, ó Pai, nesse momento, recebendo o nosso culto, Pai. Nossa adoração e nossa gratidão ao Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Vamos continuar com a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Amém. Que nós possamos continuar nos alegrando no Senhor, nosso Deus. Então, dando prosseguimento ao nosso culto, iremos ter agora o nosso momento de consagração. Nesse momento continuaremos a consagrar nossas vidas, nossos bens, nossa família. E aí estamos tendo o culto transmitido, o culto online. Mas aí você que já conhece, já tem os dados da igreja, pode estar realizando seus dízimos, suas ofertas também de maneira remota. Então, convido agora os responsáveis pelo louvor nesse momento, para poder dar continuidade à nossa programação. Cantaremos o hino 405 do cantor cristão, Gozo e Paz. Eu sou feliz, pois já creio em meu Jesus, que por mim morreu, deu minha vida, deu-me luz. Sim, eu sou feliz, tenho a paz que Cristo dá. Eu agora sei que do mal me guardará. Sim, feliz eu sou só por Cristo, e por Ele sou benquisto. Em Jesus eu gozo esse dom veraz, seu amor me satisfaz. Que prazer maior posso então ambicionar do que ter Jesus e com Ele sempre andar. Mas prazer não há, só Jesus me dá perdão, só Jesus concede gloriosa salvação. Sim, feliz eu sou só por Cristo, e por Ele sou benquisto. Em Jesus eu gozo esse dom veraz, seu amor me satisfaz. Alegria, paz, gozo vem Salvador. Esse mundo vil é Jesus meu protetor. Gozo em e pela fé no eterno Ele, mas perfeita paz do Senhor já encontrei. Sim, feliz eu sou só por Cristo, e por Ele sou benquisto. Em Jesus eu gozo esse dom veraz, seu amor me satisfaz. Amém. Amém. Gostaria de convidar o irmão Leandro. O irmão está aqui presente conosco. Ele irá agradecer a Deus por esse momento, pelos dízimos e ofertas que foram consagrados. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pela vida dos dizimistas e ofertantes, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando, pois é um dever nosso, ó Deus, que o Senhor nos ordena a trazer os dízimos e oferta à sua casa, Senhor. Perdoa, ó Pai, aqueles que não cumprem, ó Deus, este dever, porque ou obedecemos ou desobedecemos a ordem do Senhor, Pai. Também sei, ó Deus, com os desempregados, abençoa nesses tempos difíceis, que o Senhor continue abrindo portas e abençoando a sua igreja, Pai. Seja com o pastor Edivan nessa noite, que irá transmitir a sua mensagem. Usa, ó Pai, com sabedoria, com poder e autoridade, para que vidas sejam alcançadas, ó Pai.
Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar nossa leitura bíblica através do livro de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Então vamos ler a palavra de Deus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. Vamos continuar louvando nesse momento. Continuaremos louvando o nome do Senhor com o hino 97 do cantor cristão. Jesus veio aqui. Amém.
Continuando ainda, irmãos, nossa leitura bíblica, ainda no livro de Hebreus, vamos ler capítulo 9, versículos 27 e 28, que diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Vamos continuar louvando e logo após teremos a mensagem de Deus para os nossos corações através do seu servo, pastor Edivan. Hino 194 do HCC. O Rei da Glória, o Rei dos Reis. Amém. Meus irmãos, basta passar uma semana sem os irmãos aqui no templo para termos um vazio, para sentirmos saudade dos irmãos na casa de Deus, no templo. Basta uma semana, alguns dias, nós já estávamos com o doce na mão. Nos foi tirado novamente esse doce.
a alegria de estarmos juntos, a alegria de estarmos na casa do Senhor, foi nos tirado, mas nós voltaremos a nos encontrar, voltaremos a nos reunir. Tudo indica que esse ano será um ano semelhante ao ano passado, com altos e baixos, com perdas. Esperamos que todos se salvem. Esperamos que muitas almas nesses dias também sejam salvas, levadas a um sentimento de vazio, de entendimento da salvação, do plano de Deus. Busquem a salvação, invoquem ao Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, nós acreditamos no milagre da salvação, que é o maior dos milagres. Os milagres de cura e de sustento são decorridos do milagre da salvação. O milagre da salvação é o maior, Jesus nos dá o privilégio, a graça do novo nascimento, na sua morte e na sua ressurreição. Por isso que nós estamos aqui agradecidos e esperançosos. Irmãos, hoje pela manhã nós recebemos a notícia do falecimento do pastor Francisco Dias. E estamos de luto, juntamente com sua esposa Renata e suas filhas. Hoje, no dia da esposa do pastor, a irmã Renata se despede do seu marido. Também, irmãos, devemos orar pelo irmão pastor Elias, da Igreja Batista em Prazeres. Está na UTI e o seu estado é gravíssimo. Devemos orar pelo pastor Elias, da Igreja Batista em Prazeres. Também devemos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. A irmã Dilce está acompanhando a irmã Geórgia, e ela, juntamente com sua família, estão com Covid. Devemos orar por eles. Continuar orando pelo irmão João Bartolomeu e a irmã Rose. Amanhã o irmão João Bartolomeu vai colocar uma fístula. Devemos orar por ele também. Estamos orando, vamos continuar orando. E assim, meus irmãos, por todos os que estão enfermos. Irmão Ademir, graças a Deus, Deus está trazendo a saúde do irmão Ademir. Irmã Marisa está cantando, louvando a Deus, na esperança de ter o seu esposo de volta em casa. Nós também temos essa esperança. Graças a Deus pela vida do irmão Adilson, que está se recuperando. Louvamos a Deus. Meus irmãos, esses são dias difíceis, dias de sobrecargas, sobrepeso, dias de angústias, dias de aflições. Por isso, quero compartilhar com os irmãos convite de Jesus. Convite de Jesus. Eu tenho atendido a esse convite. É um convite com senha ilimitada. Não há limites
para o convite de Jesus. E ele diz em Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, esse é o convite eterno de Jesus, para hoje e para a eternidade. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. Jesus diz, faz esse convite, diz com toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra. Quando Jesus pregava, as multidões se admiravam, porque ele as ensinava com autoridade. E quando ele diz, vinde a mim, ele está cheio, revestido de toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele ressuscitou e disse aos seus discípulos, ide fazei discípulos, ele estava revestido, cheio de toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, ele pode dizer, e você pode acreditar, conforte-se, fortaleça-se, console-se na palavra de Deus, que é o próprio Jesus que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa dele é para o alívio. Estamos cansados, sobrecarregados, com tanta coisa que nos abateu nesses dias, com tudo que nos abate nesses dias. Estamos cansados e sobrecarregados, estamos aflitos, angustiados. Os que vivemos não sabemos o dia de amanhã, por isso precisamos receber e aceitar esse convite e se alegrar com esse convite, com essa possibilidade de chegar perto de Deus, de chegar para Jesus. Vinde a mim, disse ele, todos vós, os que estáis cansados e oprimidos. Ele tem autoridade para nos chamar, por isso tantos outros não chamaram, por isso tantos outros não convidaram, porque não tinham autoridade. Todos os que passaram em todas as eras, em todas as épocas, passaram por nós, passaram pela história, nenhum deles convidou, vinde a mim, vinde a mim. Eles não tinham autoridade, eles não tinham nem para eles, eles dependiam de outros, dependiam de Deus. Os que creram em Deus dependiam de Deus, não chamaram para si a responsabilidade de aliviar. Moisés não chamou para si, Elias não chamou para si, Davi não chamou para si, Samuel, grande homem de Deus, mas também não chamou para si, Isaías e Jeremias, grandes homens de Deus, Daniel, Ezequiel, clamaram a Deus pedindo perdão pelos seus pecados e pelos pecados de seu povo. Eles não chamaram, vinde a mim, vinde a mim. O único na história da humanidade que convida com autoridade, com capacidade para aliviar, é Jesus. Por isso,
Vinde a mim, diz o Senhor. Por isso, aceite o convite de Deus, não rejeite, não despreze. Venha à presença do Senhor Jesus. Receba, é ilimitado, é suficiente. Rasga a alma, preenche o vazio, atende a necessidade completamente. Jesus é suficiente, é mais do que suficiente para nos aliviar. Mas Ele também tem o exemplo. Ele diz: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o seu exemplo é digno, é justo, é santo. O seu exemplo, o seu testemunho entre nós, como nós cantamos, Jesus veio aqui e Ele passou por dores, por sofrimento, Ele gastou-se, Ele deu o seu exemplo. E por isso, Ele diz com toda a segurança e autoridade: aprendei de mim. Diz Paulo falando aos Filipenses, capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, Jesus se humilhou e Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim. Jesus é o nosso exemplo maior, Jesus é o nosso modelo, Ele é a testemunha verdadeira e fiel. Por isso nós podemos atender ao seu convite, ao seu chamado, à sua ordem: vinde a mim, com toda a sua sobrecarga, com todo o seu peso, com o peso, seja ele qual for, do pecado, dos afazeres, da religião, das enfermidades, qualquer que seja o seu peso, o que pesa sobre você, deposite aos pés de Jesus. Ele disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele é humilde e manso, e a humildade e a mansidão que Ele requer de cada um de nós é que aceitemos o convite, recebamos com humildade a palavra de Deus que está sendo injetada em nós. Humilhe-se diante de Deus, receba de Deus o convite, receba de Deus a operação divina. Deus há de fazer uma transformação, uma mudança na sua vida, que a palavra de Deus chama de regeneração, nova vida, novo começo, vida eterna, vida em abundância. Você receberá de graça a água da vida. Por isso, vinde a mim, é o convite de Jesus, convite irrecusável, convite satisfatório, convite libertador, convite salvador. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, Marisa, vinde a mim, Ademir, vinde a mim, Bartolomeu, vinde a mim, Rose. É o que o Senhor diz a cada um de nós. Vinde a mim, Iraci, vinde a mim, Messeron, vinde a mim, Zara, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
é o convite de alguém que tem autoridade, que é alguém que é o exemplo maior, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, que representou satisfatoriamente o Deus eterno. Nele vimos a glória de Deus, nele vimos a face de Deus, nele vimos as obras de Deus. Por isso, vinde a mim, disse Jesus, vinde a mim, Aminadá, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Meus irmãos, nós estamos em tempos difíceis, e a única palavra que a igreja tem para esse tempo é a palavra de Jesus. É Jesus que é a palavra de Deus. Vinde a mim. Mas Jesus também tem descanso. Jesus também tem descanso. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso descanso. Não é o domingo o nosso descanso, não é o sábado o nosso descanso, não é na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é à noite o nosso descanso quando dormimos. Não, irmãos, porque muitas vezes o choro dura a noite toda. Não é, o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso não são pessoas, nosso descanso não é a saúde, não está na saúde. Nosso descanso, nosso gozo, nosso prazer não está nas coisas ou pessoas, nem nos remédios, nem na vacina. Nosso descanso está no Senhor. Nosso descanso, depois que fizermos tudo, depois que tomarmos a vacina, estaremos cansados se não descansarmos no Senhor. Se não tivermos descansado no Senhor, continuaremos cansados, continuaremos oprimidos, sobrecarregados, precisando de alívio. Mas se descansarmos no Senhor, o descanso no Senhor é verdadeiro e é eterno. E é apesar de todas as circunstâncias, descanso no Senhor é satisfatório. Mas ele também, além de ser descanso para a nossa alma, descanso para o nosso corpo. Meus irmãos, a maioria das enfermidades e doenças do corpo são decorrentes da aflição, da sobrecarga na alma. Isso está provado cientificamente. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, as nossas aflições nesse tempo presente, elas são decorrentes daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós recebemos, a sobrecarga diária, constante, os desatinos de uma vida sobrecarregada, cercada de interesses, de problemas familiares, problemas estruturais, problemas espirituais, problemas morais, problemas emocionais. Eles acarretam enfermidades. A maioria dos cânceres são psicossomáticos, já diz a ciência. E meus irmãos, o vírus também é proveniente de problemas morais, espirituais. E o Senhor Jesus continua dizendo: vinde a mim, e achareis descanso para as vossas almas. Porque, disse ele, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Nessa terra nós somos chamados para o alívio e somos chamados também por Jesus para a missão. Mesmo Jesus que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Se vocês andarem comigo e eu andar com vocês no meu jugo, andando comigo, procedendo comigo, juntamente comigo. Porque jugo é procedimento, é comportamento. Se vocês se comportarem como eu, assim como eu me comporto diante de meu Pai, ou seja, se vocês forem santos assim como eu sou santo, se vocês andarem comigo, se vocês colocarem em cima de vocês o meu jugo, se andarmos juntos, se procedermos juntos com Jesus, andando com Ele, aprenderemos dEle, viveremos nele, e as enfermidades elas serão dizimadas, elas serão tiradas de nós, porque nós estaremos andando nos passos de Jesus, com Jesus. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jugo é procedimento. E fardo é missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua responsabilidade? O convite de Jesus é para que você faça mais e melhor. O convite de Jesus é para que você tenha o alívio do resultado com excelência, com eficácia, eficiente, com qualidade. Esse é o convite de Jesus. É descarregá-lo, tirar o pecado, expurgar o pecado de sua vida para que você dê fruto. É a poda que está registrada em João capítulo 15, da videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor, disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, toda vara em mim que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. Então o que Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo a mim e a você, tome para si a minha carga, seja eficiente, tire de você mesmo a sua carga e coloque em mim, e eu vou colocar a minha carga em você, e seremos juntos, andaremos juntos, e a sua alegria será completa. É isso que Jesus está dizendo, vinde a mim, eu vos aliviarei, é o convite de Jesus. Eu quero terminar essa reflexão citando algumas pessoas que andaram com Jesus, aprenderam a andar com Jesus, como prova do resultado dessa palavra. Nós vimos que Jesus tem autoridade, que Jesus é um exemplo para nós. Podemos confiar na sua autoridade, no seu exemplo, no que Ele fez, no que Ele faz, que temos descanso nele, que todas as nossas enfermidades e doenças são provenientes de andarmos carregando as nossas próprias cargas, e o pecado que tão de perto nos assedia, que nos embaraça, mas nele encontramos descanso, encontramos nele missão, e ele nos ensina a sermos mansos e humildes para receber a sua palavra. E algumas pessoas que eu quero citar como exemplo de pessoas que andaram com Jesus. A primeira delas é o nosso Pedro. Pedro, ele é um homem ansioso, e a ansiedade é um mal desse tempo. Mas Pedro, na palavra, no seu livro, na sua carta, primeira, no capítulo 5, ele, depois de andar com Jesus, depois de provar que andar com Jesus, que aceitar o convite de Jesus, que andar com Jesus faz a grande diferença, faz toda a diferença. Depois de provar isso, ele escreve aos seus irmãos e a nós, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, Jesus cuidou de Pedro, e Ele está dando aqui uma dica impagável, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja, no verso 6 ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Antes de andar com Jesus, Pedro era ansioso, medroso, fazia as coisas numa tempestade, de tudo ele fazia uma tempestade, até que ele viu que era tempestade realmente, e Jesus aquietou o mar, acalmou o vento, mostrou para ele que é suficiente. E aí ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então Pedro é um exemplo. Outro exemplo muito bom para nós é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, capítulo 4, verso 6, uma palavra também semelhante à de Pedro, sobre a ansiedade, que parece que esse não era só um mal de Pedro, mas também de Paulo e também de nós, dessa geração, de todas as gerações. Verso 6, capítulo 4 de Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra de Paulo foi provada por ele mesmo. Ele esteve em paz até o momento da sua degola. Ele não se desesperou, porque o Senhor estava com ele o tempo todo. E ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma, ou a vossa mente, em Cristo Jesus. Então, irmãos, vinde a mim, disse Jesus. Ele é confiável. Temos os exemplos de Pedro e de Paulo. Também em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, ou capítulo 6, ou capítulo 3, verso 13, aliás, 3:13. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. Paulo atendeu e recomenda, prossiga para o alvo, prossiga para Jesus, prossiga para Jesus. Outros exemplos grandiosos da palavra de Deus, nós temos a mulher no poço de Jacó, no capítulo 4 de João. Ela dá testemunho aos seus conterrâneos, ela diz: Jesus me disse tudo. Você quer saber a vontade de Deus? Converse com Jesus. Converse com Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. Ela disse: Jesus me disse tudo. Ah, irmãos, como nós precisamos nesses dias de ouvir tudo o que Deus tem para nós. E o único que pode dizer tudo a nós, o que Deus tem para nós, é Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a luz. Ele pode lhe dizer tudo o que você precisa, tudo. E por último, o exemplo de Zaqueu. Zaqueu é um exemplo extraordinariamente parecido com a nossa geração. Zaqueu, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, dos versos 1 a 10, Zaqueu
ele tinha na sua consciência culpa, corrupção. Ele era um homem problemático com seu tamanho, com a sua própria aparência. Era um homem rico, era um homem infeliz, da alma enferma. Mas ele atendeu o convite de Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim. E ele atendeu e ele foi até Jesus. E chegando até Jesus, Jesus foi até a casa dele. Jesus o encontrou. E Jesus na casa de Zaqueu fez toda a diferença. Zaqueu deu metade dos seus bens aos pobres. Zaqueu pagou 4 vezes o que havia roubado. Voltou à consciência. Ele deixou de lesar a sua própria consciência. Ele caiu em si, se arrependeu, começou a andar com Jesus. Ele agora ajuda os pobres, ele anda com Jesus. Ele mudou o seu procedimento, mudou a sua atitude. Ele tomou sobre ele o fardo de Jesus, a missão de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu irmão, minha irmã, você está cansada, oprimida, nesse tempo difícil? Venha Jesus, venha Jesus. Deus nos abençoe e nos dê o alívio da vida eterna, o alívio da salvação, o alívio do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, o consolo, o conforto do Espírito Santo. Que Ele nos dê a adoção de filhos de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que veio a Jesus, que recebeu Jesus, a esses Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receba o selo do Espírito Santo. Receba a palavra de vida eterna. Receba a glória de Deus em sua casa, em sua vida. Vinde a mim, disse Jesus, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma música para terminar o culto. Que você tenha uma semana de paz na presença do Senhor Jesus. E se você deseja entregar sua vida a Jesus, se santificar na presença de Jesus, pode nos procurar, nós oraremos com você. Também somos necessitados, também estamos assim, cansados, oprimidos, mas nós sabemos o caminho. Se você quiser conhecer melhor o caminho, nos procure. Nós sabemos o endereço de Jesus, sabemos quem é Jesus, podemos encaminhá-lo. Vamos cantar. Cantaremos a música Autor da Minha Fé. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Onde nem sul, nem norte existirá.
fazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória, glória, Autor da minha fé. Autor da minha fé. Amém. Meus irmãos, também fomos comunicados que a família do irmão Wellington, irmã Rejane, está com Covid, está com esse vírus. Devemos orar por Rejane e família Wellington, e Deus há de fazer a sua obra perfeita na nossa vida, na vida de cada um de nós. Devemos continuar orando uns pelos outros. Também a nora da irmã Lígia, Ivone, Deus abençoe, que os resultados sejam satisfatórios e que possamos ver a cura desses irmãos. Devemos orar uns pelos outros. E amanhã, às 6 horas da manhã, temos oração na sala de oração. Todos estão convidados. Temos a irmã Esther. Esther também está enferma, precisando de nossas orações. Esther Cipriano. Também Leni,
lá em Mato Grosso, está enferma, precisando de nossas orações, devemos orar uns pelos outros. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam derramados sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.